Edital do CN1 na área, vamos entender o que é que tem aqui nesse bloco 6, tá? Setores econômicos, regulação, quais são os cargos, o que é que eu preciso estudar. Vem comigo que a gente vai fazer uma análise desse edital, a gente vai entender, tirar muitas dúvidas que têm aparecido sobre esse edital e, ao final, eu quero também trazer a importância da prova discursiva. Vou trazer aqui, destacar essa importância, trazer 5 dicas essenciais para a sua prova discursiva, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo é a gente entender um pouquinho desse edital, a gente entender um pouquinho o que é que tem aqui nesse bloco, o que é que ele trata, o que é que eu preciso estudar, quais são os cargos, porque o ponto principal do CNU é você escolher bem o bloco em que você vai fazer a prova, tá? Por quê? Porque dentro desse bloco nós temos diversos cargos. E aí, como são blocos bem diferenciados, eu posso concorrer para todos os cargos daquele bloco, desde que esteja dentro da minha área de formação, tá? Mas a escolha do bloco é importantíssima porque vai determinar para quais cargos eu vou concorrer e também eu preciso ter atenção aqui ao conteúdo programático, certo? Então vamos lá, vamos começar já analisando aqui quais cargos estão dentro aqui do CNU, dentro aqui desse bloco 6. Olha só, bloco 6 de setores econômicos e regulação traz alguns concursos bem esperados. Primeiro, vamos entender que antes se esperava que esses blocos fossem divididos por órgãos, né? Não, a gente está dividindo por cargos, para ficar realmente uma coisa muito parecida. Então, você vai ter a AGU aqui, você vai ter a AGU em outros casos. Aqui tem cargo do IBGE, que tem muitas vagas lá no bloco 8 também, tá? Então, a gente tem essa divisão para que os cargos fiquem semelhantes. Então, olha só, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que olhar qual é o órgão, tá? Eu vou ter que olhar o cargo, principalmente eu vou olhar para especialidade. Por quê? Porque essa especialidade é que vai determinar para quais cargos eu posso concorrer, certo? No total, esse bloco traz 359 vagas. 359 vagas. Para quais áreas? Bom, eu tenho cargos de economia, eu tenho cargos de relações internacionais, cargos do direito. Olha a galera do direito, ó, são poucos cargos aqui do CNU exclusivos para o pessoal do direito. Aqui nós temos esse cargo aqui de analista em ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, com 15 vagas específicas para o direito, tá? Tem um cargo também aqui, ó, de alguns que trazem, ó, qualquer área de conhecimento, ou seja, uma formação, tá bem, uma formação em qualquer área, tá? Dentro disso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou escolher um cargo, vou já mostrar para vocês também um outro ponto para que vocês consigam escolher bem esse cargo, tá? E aí eu escolho um cargo, mas eu posso concorrer aos outros. Eu vou fazer uma lista de cargos na ordem de preferência. Lógico, se eu sou formado em economia, eu não posso concorrer para o cargo de direito, mas eu posso concorrer para esses que exigem qualquer área de conhecimento. O importante aqui vai ser eu destinar o meu foco. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que isso é relevante, tá? Outro ponto importante que o pessoal sempre procura é o seguinte, tá, mas eu vou ganhar quanto? Ó, trouxe para vocês 2 pontos. Primeiro, a menor remuneração, esse cargo de analista de desenvolvimento agrário do INCRA. O INCRA muitas vezes traz aí essa menor remuneração em alguns cargos, tá? Mas já é uma remuneração que parte de 5.200, pode chegar até 6.000, não é nada mal também, certo? E a maior remuneração é esse cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental e de analista de comércio exterior. Os dois aqui, ó, quase 21 mil reais. Os dois de quase 21 mil reais. E sabe qual é o ponto interessante? É que esse cargo de analista de comércio exterior é o que tem mais vagas dentro do grupo.
tem 50 vagas. Tem 50 vagas, tá? Então são 50 vagas para um cargo de R$ 20.900 de remuneração inicial. Não é ruim, tá? Não é ruim mesmo, não é ruim mesmo. E esse bloco, eu tô vendo que ele tem uma vantagem, né? Tô vendo que não é todo mundo que tá olhando com carinho para ele, não. Agora, como é que o pessoal tá escolhendo isso aí? Bom, um ponto interessante é o conteúdo programático. Além, claro, da minha área de formação, porque, nível médio, corre para o bloco 8. Corre para o bloco 8. Mas os blocos 1 a 7, que trazem nível superior, eu tenho, dentro do conteúdo programático, uma parte comum de conhecimentos gerais, certo? Então, essa parte comum de conhecimentos gerais, eu vou ter aqui, 20 questõezinhas, tá? De conhecimentos gerais. Esses conhecimentos gerais, nós vamos fazer onde? Nós vamos estudar o quê? Políticas públicas, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Essa parte aqui é uma parte mais de direito constitucional, tá? Parte de ética e integridade. Destaco aqui o Código de Ética, né, o Decreto 1171 de 94, Código de Ética importantíssimo. A parte de diversidade e inclusão na sociedade. Uma parte do direito administrativo, administração pública federal, princípios. A parte do artigo 37 a 41 da Constituição. O decreto 200 de 67, que fala sobre a administração direta e indireta, né, a organização administrativa da União. O Estatuto dos Servidores. Opa, cai lei 8.112, tá? Cai lei 8.112 de 90. E o sexto ponto, que é um ponto de finanças públicas, né? Envolvendo aqui as leis orçamentárias, lei de responsabilidade fiscal, enfim. Aí você diz assim, Vitor, gostei não dessa parte, eu vou para outro bloco. Bloco 1 a 7 é isso aqui, tá? Essa parte de conhecimentos gerais. 20 questõezinhas de conhecimentos gerais, tá? Aí eu tenho a parte dos conhecimentos específicos. O que são esses conhecimentos específicos? São eixos que eu vou já mostrar para que eles servem. Primeiro, tem que estudar todos? Tem que estudar todos. Você vai estudar todos. Você vai estudar todos esses eixos, tá? Não tem como você se livrar deles, não. Mas eu vou ter importâncias. Porque, assim, a prova do bloco ela é igual para todos os cargos. Mas a correção vai ser distinta, vai ter um peso diferente de acordo com o cargo que eu estou almejando. Tá? Esse eixo temático 1, de gestão governamental, governança pública, ele traz uma parte mais de administração, uma parte de administração pública, tá? Planejamento, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de processos e de projetos, enfim. O eixo temático 2 traz aqui políticas públicas e análises de dados. Então, uma parte que também traz uma parte mais dessa administração, de políticas públicas e tudo mais. E uma parte aqui de estatística, estatística descritiva, análise expropriatória de dados, exploratória de dados, enfim. Certo? Eixo 3. O eixo 3 agora bem grandinho. Tive que fazer aqui uma improvisação para ele caber dentro da tela. Vou até ampliar aqui. Cadê? Vou até ampliar aqui para ficar melhor, né? Para ficar melhor essa visualização. Então, dentro desse eixo 3, eu tenho aqui economia solidária e contexto internacional. Aqui fala de microeconomia, macroeconomia, fala de economia brasileira contemporânea, economia e sustentabilidade, economia solidária, políticas públicas e apoio à economia solidária, Organização Mundial de Comércio, evolução do sistema financeiro internacional. Então, a coisa que pega uma coisa mais de economia. Lembra que tem alguns cargos lá que são específicos para a economia? Tem. Vocês mas eu sou do direito, vou ter que estudar isso? Vai, mas eu vou te mostrar no final das contas como é que vai acontecer. Tá? Olha o eixo 4, também grandão, orçamento público, contabilidade e regulação. Então a gente tem a parte de orçamento público. Você já está estudando lá para a parte geral, tá? Aqui você vai só aprofundar, né? Porque ele acaba sendo bem mais abrangente. Entra também uma parte de contabilidade geral,
Tá? Vai entrar a parte de regulação, ó, começando aqui. Agências reguladoras, princípio da legalidade, órgãos reguladores, Estado regulador e tal. Vejo aqui, já para quem é do direito, agora, a galera da economia está sofrendo. Meu Deus, eu vou ter que estudar isso tudo. Tal. Porque aqui já entra a parte da regulação. Tá? Aí eu tenho o eixo temático 5, que é simples. Ó, inglês. Aí você diz assim, tá, beleza, entendi aqui os meus eixos e tudo mais, bacana. Mas me diz uma coisa. Eu preciso estudar tudo, né? Mas eu vou estudar tudo, eu vou focar em quê? Olha a importância de você escolher o cargo. Porque de acordo com o cargo que você vai escolher, o eixo vai valer mais ou menos lá na tua pontuação final. Então, olha só, sempre essa soma aqui desses eixos, tá? Essa soma aqui desses eixos vai dar 10. Igual a 10, que é o valor final dessa prova, tá? Vai ser de 100 pontos. Mas eu vou dar aqui um número, e aí assim, se eu tenho essas pontuações, o que é que eu acredito que vai acontecer? A parte especial são 50 questões. Eu acredito que eu tenho, ó, 10 questões de um, 10 de outro, 10 de outro, 10 de outro e 10 de outro. Todo mundo faz a mesma prova. Mas na hora de corrigir, vamos imaginar, vou pegar aqui dois cargos. Eu peguei aquele cargozão grandão, ó, tá? Aquele de 21 mil, e peguei aqui um de economia. Ora, se eu estou fazendo economia, aquela parte de economia vai valer quanto? Vai ter um peso 4. Tá? E aí a outra parte lá da regulação e tudo vai ter um peso 3. O inglês vai ter peso 1. Aquelas partes iniciais de administração, peso 1. Agora, eu quero ser especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ora, meu peso vai ser maior na parte da administração, naquela parte de administração pública e políticas públicas. Tá? Vou ter um peso um pouquinho menor aqui na parte da economia e um peso menor na parte aqui do direito em si. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Se eu estou fazendo aqueles cargos mais voltados para comércio exterior, lógico que o eixo temático 4 ele vai valer muito mais. O eixo 5 vai valer muito mais, que tem a parte de inglês. Então a gente vai ter aqui essa divisão, essa importância, eu tenho que estudar tudo. E na discursiva, caiu o quê? Na discursiva, vamos já falar sobre ela. Vou lembrar então que a gente tem essa prova objetiva, 70 questões, 20 mais 50. E eu tenho a parte discursiva pessoal, que olha só. Vamos lá mostrar como é que funciona então. 100 pontos da prova objetiva. 20 questões gerais, 50 questões específicas. 100 pontos na prova discursiva. Tá? 100 pontos na prova discursiva. Qual é o detalhe? Que no final das contas, isso aqui vai variar e ele vai ter mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu tenho uma divisão. Alguns cargos têm prova de títulos e outros não. Vamos considerar que esse não tem. No final das contas, eu vou multiplicar essa minha nota final por 0,8. E a prova discursiva, que vale 100 pontos, eu vou multiplicar por 0,2. Aí você pensa assim, então quer dizer que a discursiva vai valer 20% da minha nota final. Vai não. A tua discursiva vai valer mais do que isso. Ela vai valer de 20% a 30%, a 35%, e pode chegar até 40% da tua prova final, da tua nota final. Por que isso? Porque, vamos lá, se eu tenho fase de títulos, a prova objetiva pode valer até 70%, os títulos valem 10, mas você só tem 10 se você tiver doutorado e não sei o que e tal. Nem todo mundo vai ter isso. Tá? Então você pode fazer 2 pontos na prova de título. Né? E aí, na prova objetiva, vamos entender o seguinte, pessoal. Vocês viram o tamanho do conteúdo? Vocês viram que tem conteúdos de eixos diversos? Tem gente que tem uma familiaridade com um, mas vai ter uma dificuldade com o outro. Nesse sentido, a nota de corte, que é a nota de corte é para você ir para uma segunda fase, para você ter a prova discursiva corrigida. Ela não vai ser alta. Não vai ser alta. Você não vai chegar perto dos 100 pontos na prova objetiva. Não vai.
Não vai. A média que a gente trabalha, eu até acho que talvez seja até menor, tá? É de 75% como nota de corte. Ou seja, da prova objetiva, para você ir para a segunda fase, se você fizer 75% desses pontos, está muito bom. É muito provável, né? A gente não sabe, isso depende de vários fatores, né? De número de inscritos, mas principalmente da dificuldade da prova. A gente não sabe qual vai ser a dificuldade dessa prova. A gente não sabe como é que a banca vai abordar esse tipo de conteúdo, tá? Então, assim, vai ser uma novidade para todo mundo. Então, a depender disso, a gente pode ter uma nota de corte até menor do que isso aqui, tá? Lembrando que eu vou ter corrigidas 9 vezes o número de vagas. Então, naquele que eu tenho 50 vagas, 450 discursivas serão corrigidas dentro dessa área 6. Tá? E aí, se eu considerar essa nota de corte de 75%, eu preciso considerar que essa nota de corte é da objetiva. Porque na subjetiva, na prova discursiva, a tendência que a gente observa nos concursos é que é muito mais fácil eu me aproximar de uma nota máxima na discursiva do que na objetiva. É muito mais comum eu ter várias e várias e várias pessoas fechando ou quase isso a discursiva, fazendo ali 90% a 100% da prova. Na discursiva é muito mais fácil isso acontecer do que na objetiva. Então, se eu considerar aqui 100 pontos, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos imaginar que eu tenho esse 75%. Tá? Que eu tenho 75%. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar isso por 0,8, que vai dar o quê? 60 pontos. Ao final, a minha discursiva, eu tirei nota máxima, ela vai valer 20 pontos. No total, minha pontuação foi 80. Tá? Minha pontuação foi 80. Se eu pegar 20 de 80, significa que 1/4, ou seja, 25% da minha nota final veio da discursiva. Veio da discursiva. Pode ser até mais, pode ser até 30%, 35%, a depender ali da prova objetiva, se tem títulos, se não tem títulos. Tá? Então isso aqui, se eu, por exemplo, na prova de títulos em que a maioria não vá tão bem, e eu vou ter aqui uma nota ainda mais relevante da discursiva na pontuação final. E aí lembra o seguinte, a discursiva é uma fase que muita gente pula muitas posições. E que, lógico, se eu tenho gente pulando, eu tenho gente sendo ultrapassada. E a discursiva ela tem um ponto também, vamos lá, eu tenho 20 questões mais a discursiva no período da manhã. E à tarde, 50 questões no período da tarde. Sabe qual é o risco aqui? Você se complicar na discursiva e perder um tempo que você não tem. Você se complicar na discursiva em que sentido? Se eu chego para uma prova sem treinar, se eu chego para uma prova sem entender o que é que eu vou escrever, eu não consigo ir bem. Ah, não, mas eu estou dominando o edital. Você não vai conseguir escrever. Ah, mas espera aí. Eu cheguei, fui fazer a discursiva, mas eu, caramba, não sei de nada. Eu estudei aqui mais ou menos e tal. Vem cá. Pode cair o que nessa discursiva? Eu disse, meu irmão, pode cair tudo. Anexo 4. Como são provas específicas por bloco, o que é que a gente espera? A gente espera que seja uma prova muito ligada à área de atuação. A gente espera que seja algo que venha do conhecimento específico. Podendo, inclusive, trazer elementos combinados, podendo trazer uma interdisciplinariedade entre dentro dessas questões. Tá? Por isso, aí você diz assim, caramba, mas e se eu não souber de tudo? Você consegue fazer uma prova muito boa. Vou te mostrar como fazer uma prova boa. Vou te mostrar por que é possível, por que a discursiva é tão importante, por que eu preciso entender as estruturas, como eu vou conseguir fazer isso, mesmo sem ter, digamos assim, um grande conteúdo técnico. Então, antes, vamos lá. O que é que eu espero dessa prova discursiva? A gente está trabalhando com ideia voltada principalmente para um texto expositivo. Não descartamos um texto argumentativo, mas a gente espera um texto expositivo. Qual é a diferença dos dois? O argumentativo ele pede um posicionamento, uma argumentação de opinião. Pensar aqui no exemplo. Então imagina assim,
Esse ano o ano de 2023 foi o mais quente da história. Isso se deve ao aumento da poluição, ao aquecimento global. E nesse ponto, os países têm uma posição muito importante para combater esse aquecimento. Veja, eu tenho aqui dados técnicos, né? Foi o ano mais quente e tudo mais. Mas eu tenho um posicionamento. Eu disse, olha, esse meu posicionamento é de que os países têm uma posição, uma responsabilidade importante dentro desse contexto. Ou seja, eu estou dando um posicionamento com uma fundamentação. Isso é o que? O texto argumentativo. Ele é um tema mais aberto que ele quer saber qual é o seu posicionamento. Dentro, claro, de uma fundamentação. O texto expositivo ele é mais técnico. Ele pergunta, por exemplo, quais são as causas que podem levar ao aumento das temperaturas. Você tem que conhecer lá de clima e tal, né? Porque eu tenho que ter fatores, causas específicas, certo? Então a gente espera, dentro dessas áreas de conhecimento mais específicos, que seja um texto mais expositivo. Que pode vir de uma questão discursiva, um padrão, tá? Média de até 30 linhas, o edital não disse quantas linhas serão. Ou eu posso ter um estudo de caso, que eu tenho mais linhas em regra, e eu vou focar em um aspecto mais específico. Esse estudo de caso, pessoal, é muito... É uma chance, é uma aposta muito grande que a gente já tem. Por quê? Primeiro porque a gente já teve entrevistas, né, respostas de servidores ali envolvidos, dizendo que você precisaria acompanhar a prática dos seus cargos. Ora, o estudo de caso ele vai em questões práticas, tá? Ele traz essas questões práticas. E outro motivo eu vou já mostrar para você. Mas antes, deixa eu trazer aquelas 5 dicas. Deixa eu trazer aquelas 5 dicas para as questões discursivas. Olha só. Primeira dica. Conhecendo os critérios. Conhecendo os critérios da banca. Vamos lá. O que foi que a SES Gran Rio trouxe como avaliação da questão dissertativa? Olha como isso é importante. Veja. Parte dos conhecimentos específicos, 50%. Que são os conhecimentos específicos? É aquela parte que eu vou ter ali, ó, capacidade de lidar com os conceitos, técnicas e atividades próprias das áreas de conhecimento abrangidas pelo bloco 1. Aqui eu vou analisar a compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação dos conceitos, conexão e pertinência ao assunto abordado e atendimento aos tópicos. Resumindo, é eu responder o que foi perguntado. Se ele me pergunta isso, eu tenho que responder aquilo ali. Pronto, respondi? Respondi. Acabou. Eu preciso responder o que foi perguntado. Mas veja que saber a resposta, ter o conhecimento técnico, só me garante metade da minha nota. O conhecimento técnico só garante metade da nota. Sabe o que é que vai acontecer aqui? Aquela galera que sabe demais, que é acostumada a estudar para a prova objetiva, mas que não estuda para a prova discursiva. Não pratica a prova discursiva. O que é que vai acontecer? Vai cair na segunda parte. A segunda parte traz o uso do idioma, 50%, tá? E aqui eu tenho, ó, proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados à norma padrão e textuais. Opa! É aqui a minha estrutura, minha introdução, desenvolvimento, conclusão, observando coerência e coesão. Pessoal, se eu não souber escrever, não adianta eu ter o conhecimento se eu não conseguir colocar isso no papel dentro de um texto coerente, dentro de um texto coeso, utilizando bem a língua portuguesa para construir esse meu texto, tá? Observação final. Caso a questão receba nota 0 quanto aos conhecimentos, não será avaliada quanto ao uso do idioma. Tá, como é que eu posso ter um 0? Primeiro, escrevendo de lápis. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Tá? Segundo, número de linhas inferior ao mínimo estabelecido. Não sabemos, o edital não diz, o edital diz, ó, o número de linhas vai estar no enunciado, te vira lá, tá? Ou fugir do tema. Então, olha só, se eu fugir do tema, eu não tenho essa segunda parte corrigida. Mas se eu não fugir do tema, ainda que eu não responda tudo, eu já tenho a segunda parte corrigida. Ou seja, se eu souber escrever bem, se eu treinar bem as discursivas, se eu conhecer a estrutura do texto, eu consigo ir muito bem nesse 50% e eu consigo garantir pontuação lá de cima, mesmo sem saber tudo que está sendo perguntado.
Isso é algo que a gente fala muito aqui no curso. Como responder sem saber o que está. Como tirar uma boa nota sem saber o que está sendo perguntado. Dá para fazer isso? Dá. Mas eu preciso conhecer a parte da estruturação, a parte do vocabulário, a parte ortográfica. Eu tenho que estar treinado. Se o meu texto estiver organizado, bonitinho, estruturado, e eu responder alguma coisa do que está sendo perguntado, eu já consigo mais da metade da pontuação dessa discursiva. Olha que interessante isso. Então, primeira dica é: conheça os critérios da banca. Segunda dica: conheça as estruturas possíveis. Olha, eu tenho que montar o meu texto. Que estruturas a gente pode esperar? Veja, dentro dos tipos mais comuns, nós temos aqui de um lado o argumentativo, de outro o expositivo. Qual é a diferença? É que no argumentativo eu estou dando uma opinião, não estou? Um posicionamento. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho obrigatoriamente uma introdução. Nessa introdução eu digo sobre o que é que eu vou fazer e já apresento a minha tese. Naquele exemplo lá que a gente estava criando, então a minha tese, o tema vai ser aquecimento global. Minha tese vai ser: os estados têm uma importância muito grande no combate ao aquecimento global. E aí eu vou desenvolver nos meus parágrafos, de acordo com o que foi perguntado, tá? Esses aspectos, eles vão ser guias. Eu vou já mostrar para vocês como é que isso funciona na prática, tá? E ao final eu faço o quê? Reafirmo a tese por uma conclusão, dando uma proposta de solução. Só ao final eu digo, dessa forma, conforme a gente estabelecido, os países possuem isso, tem que fazer isso, tem uma conclusão. É diferente do texto expositivo, que ele vai me trazer argumento, eu simplesmente respondo aqui, aspecto 1, já começo no aspecto 1, no aspecto 2, no aspecto 3. Introdução e conclusão, nesse tipo de texto, em regra, são dispensáveis. Lógico, a gente precisa ver como é que isso vai vir, a gente precisa ver como é que vai ser estruturado, quantas linhas a gente vai ter, se vai dar para fazer ali um mini parágrafo de introdução e uma conclusãozinha, que de forma opcional, que não é necessário. Já tem que responder o que está sendo perguntado, tá? E aí eu tenho o estudo de caso, que ele vai ter uma estrutura próxima do argumentativo, com introdução e conclusão, e perceba, introdução, conclusão, são pontos que estão sendo cobrados, né? Então aqui, olha, o estudo de caso, como ele ganha uma importância, tá? E aí dentro do estudo de caso, começo com a introdução, fazendo um resumo, e aí desenvolvimento, e aí faço uma síntesezinha ao final. E olha que interessante, esses aspectos são o quê? É isso aqui, pessoal, Imagine aqui, Imagine esse texto expositivo, tá? Isso aqui é o quê? Cuidado que antes do enunciado mesmo perguntar, dizer o que é que ele quer, ele vai trazer esse chamado texto motivador. Aquele, olha, uma notícia de jornal, trecho lá de determinado livro e tudo mais, em que ele traz ali simplesmente uma contextualização. E aí ele diz, com base no que você viu aí, faça um texto expositivo sobre tananã, e aborde necessariamente os seguintes aspectos. Ou seja, fale sobre A, fale sobre B, fale sobre C. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar sobre A, sobre B, sobre C. Então eu vou botar assim, letra A. Tá? Não, é um texto dissertativo. O teu texto ele tem começo, meio e fim. O teu texto ele vai seguindo numa sequência lógica. Tá? Mas dentro desse teu texto eu tenho que ter A, B e C. Por isso que a gente recomenda, para você não se perder. E para ficar claro para o examinador, para o corretor, sobre o que é que você está falando. Você vai colocar aqui, primeiro aspecto, segundo aspecto, terceiro aspecto. Tá? E aí, o texto argumentativo. Eu posso ter também lá a motivação e aí ele traz um tema. Aquecimento global. Considerando o aquecimento global, elabora um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, abordando os seguintes aspectos. A, B e C. Beleza? Então eu vou falar sobre A, B e C. Dentro do A, B e C eu vou trazer o meu tema. Aspecto A. Papel dos estados no combate ao aquecimento global. B, importância da união entre as nações. C, os riscos que isso tem gerado às gerações futuras. Enfim, traz aqui alguns aspectos, eu vou me posicionar, vou trazer respondendo necessariamente a esses 3 aspectos. Maravilha! Primeira dica, então, conheça os critérios. Segunda dica, conheça as estruturas. Não se preocupem, dentro dos nossos cursos a gente fala sobre isso de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila. Você tem um e-book, você tem videoaulas, tudo isso para explicar o que é que a gente está falando, tá?
Terceira regra, impessoalidade. Teu texto ele tem que ser impessoal. Teu texto ele tem que ser impessoal. Tá? Dentro dessa ideia, essa impessoalidade é para quê? Nada de dizer eu acho, para mim. Não. Você tem que construir um texto impessoal. Não é você que está falando, não. É algo que eu estou defendendo um ponto de vista, defendendo ali ou no texto expositivo, né? Trazendo uma resposta a um assunto que é uma resposta objetiva. Não é eu que estou dizendo aquilo ali. Não, aquilo ali é assim. Então eu tenho que trazer essa impessoalidade. Como é que eu faço isso? Eu não digo, olha, eu acho. Não, discutiram as implicações, debate-se a importância. E eu tenho estratégias que são detalhadas nos cursos, tá, para essa construção de frases impessoais. Sujeito indeterminado, verbo do infinitivo, agente oculto, voz passiva, sujeito inanimado. A gente fala com mais cautela sobre isso, com mais calma sobre isso, dando exemplo detalhadamente dentro do discurso, mas é importante que eu entenda que o meu texto não é primeira pessoa. Terceira pessoa do plural, tá? Ou terceira do singular com a partícula si. Ou eu vou usar um sujeito inanimado. Por exemplo, as organizações das Nações Unidas definiu que, tá? Então a ONU definiu que. Então a ONU quem é a ONU? A ONU não é uma pessoa, é um sujeito inanimado. Certo? Então, terceira dica, teu texto precisa dessa impessoalidade. Quarta dica, seu parágrafo estruturado em 3 partes. Como assim? Dentro do... Mas, Vitor, pelo amor de Deus, é tudo estruturado. Isso, não se preocupe. Com a prática, você coloca isso de uma forma bem tranquila. Você vai ficar muito mais fácil. Você vai ter na sua cabeça um esqueleto. Você só vai preencher com algumas informações. Acabou. Fica muito mais rápido eu fazer uma questão discursiva. Tá? Então, olha só. Como é que começa o meu parágrafo? Primeiramente, eu tenho que dizer para o corretor, para o leitor, sobre o que é que eu vou falar naquele parágrafo. Então já começo a dizer qual é o aspecto que vai estar naquele parágrafo. Então, exemplo aqui, um aspecto que pergunte assim, o que é o poder de polícia? Tá? Direito administrativo. O que é o poder de polícia? Aí vem, eu tenho que dizer que eu vou falar sobre poder de polícia. Eu faço como se fosse a introdução, trazendo esse aspecto. Para garantir o cumprimento de suas funções, o Estado dispõe de poderes, dentre os quais pode ser destacado o poder de polícia. Para mostrar para o examinador que eu estou falando de poder de polícia. Porque o outro aspecto, ele pode ter perguntado sobre o poder disciplinar. Então, estou mostrando que nesse parágrafo, estou falando sobre o poder de polícia. Ou então, se ele está falando sobre o poder de polícia de forma geral, e aí o primeiro ele pede o conceito, no segundo ele pede, por exemplo, os atributos. Como eu vou falar sobre o conceito, então o que é que eu vou dizer? O conceito de poder de polícia pode ser extraído, e aí eu começo a falar. Eu estou mostrando sobre o que é que eu vou falar. Tá? E aí dizendo, este na doutrina consolidada. Este funciona como elemento de ligação. O que é um elemento de ligação? Lembra que o meu texto é um texto só. O meu texto tem que ter coerência. O meu texto tem que ter coesão. Nesse sentido, olha eu utilizando, nesse sentido, o leitor ele tem que sentir que ele está deslizando pelo teu texto. Que o teu texto está começando e vai terminar. Tá? Você está percorrendo. Não é aquela coisa, ideias jogadas, que você lê. Rapaz, às vezes eu vou corrigir provas, e aí vejo o pessoal lá escrevendo, né, num simulado, aí a pessoa sabe o que é para responder, mas ela não sabe como responder. Então ficam ideias jogadas, sabe? O seu texto, aí você vai assim, todavia, tá, mas todavia o que, meu querido? Você falou nada. Não, tá errado, não tem coerência. Coerência é uma parte importante que vai ser debatida aqui. Tá? Então eu preciso utilizar esses elementos de ligação. Então, nesse sentido, ademais, não obstante, todavia, por outro lado, ou pronomes, né? Este, fazendo referência ao ponto anterior, tá? Este, o poder de polícia. E aí eu começo a apresentar o meu argumento. O quê? Eu vou responder o que foi perguntado. Uma ou duas frases, a depender do que eu estou falando. E eu começo, este na doutrina consolidada é entendido como a faculdade, que outro ponto. Palavras-chave. O teu corretor, às vezes ele nem entende do assunto lá da dissertação. Ele está com um padrão de resposta, ele quer saber se o que está no padrão está na tua prova. O que é que você tem que fazer? Palavras-chave. Quando eu assisto uma aula de poder de polícia, eu vejo que palavras-chave são limitação dos direitos individuais do Estado, em prol do interesse público. Olha o que é que eu tenho na resposta.
faculdade que a administração pública possui de limitar, opa, isso aqui é uma palavra-chave, o exercício dos direitos individuais, isso aqui é a palavra-chave, em benefício do interesse público, perfeito, da segurança e do bem-estar social. Complemento. Ele é expresso por meio de, e aí eu faço uma lista, regulamentações, autorizações, licenças, e pode chegar até ações repressivas ou sancionatórias. Maravilha, trouxe o meu argumento, disse o que é o poder de polícia. Preciso fazer encerramento do parágrafo? Não, não é necessário que eu fazer esse encerramento, ou seja, não é necessário que eu tenha uma conclusão em cada parágrafo, mas eu posso entender que aquela ideia eu preciso fechar de alguma forma. Tá? Então, nesse caso, ó, assim, e aí eu tenho elementos específicos, tá, que vão induzir a uma conclusão. Assim, o poder de polícia trata-se de um instrumento essencial ao Estado para desempenhar suas atividades. Perceba, eu trago aqui uma remissão à ideia inicial. Trouxe a ideia inicial, disse o que era poder de polícia, e aí no final disse, ó, tá vendo como ele é importante? Tá vendo como ele é importante? Veja, isso aqui pontua naquela minha primeira parte de conhecimentos específicos? Não. O que está pontuando é o argumento. A parte de conhecimentos específicos está pontuando o argumento. Mas essa parte de elementos de ligação, desse encerramento, vai pontuar na estruturação, na parte da utilização ortográfica, na coerência, na coesão, tá? Pontua naquele segundo ponto. Tá bom? Essa foi a quarta dica. Tô devendo uma, né? Olha a quinta dica. Baixe o nosso e-book gratuito. A gente preparou aqui algumas estratégias, trechos do curso completo, algumas coisas que a gente conversou aqui. A gente está trazendo nesse e-book completamente gratuito. Está aí na descrição do vídeo, certo? Lógico, se inscreva no canal. A gente vai estar muita coisa focada aqui, muita coisa boa focada na discursiva. E lembre-se que o nosso preparatório, ele traz ali preparatórios específicos por grupo, com discussão dos critérios, apostas, tá? Tudo atualizado agora pós-edital, com estratégia de estruturação, o que é que o corretor vai buscar, exemplo contextualizado, palavra-chave, como conseguir nota quando eu não sei nada, palavras anteriores, muitas questões inéditas, a gente trabalha com questões inéditas, até porque essas apostas que a gente gente já faz dentro das questões inéditas. Você treina questões inéditas e você ainda está ali estudando as apostas para a discursiva, certo? Além disso, você vai ter e-book, você vai poder ler todas essas estratégias com muita calma e você tem também videoaulas sobre essas estratégias. Tudo isso de estruturação de parágrafo, de introdução, tudo aquilo ali, a gente fala isso com muita calma, passo a passo, para você chegar no dia da tua prova com muita paciência, com muita tranquilidade, conseguir desenrolar bem na prova discursiva, que, como a gente viu, vai ser uma etapa essencial. Por favor, não descuide. Maravilha, pessoal. Então a gente fica aqui à disposição. Tem outra dúvida? Comenta aí também, tá? Vai lá no Instagram, tá aí no Instagram, pode ir lá, pode perguntar, estou respondendo. Vai no canal do Telegram, certo? A gente está aqui à disposição, né, no Científica Discursivas, está aqui também, né, o site para você conhecer os nossos cursos, vai ter link aqui também para os cursos, está aí o nosso Instagram para você conhecer a equipe de professores que está por trás aqui do Científica. Tudo isso para trazer a melhor preparação para vocês para essa fase discursiva. Maravilha, era isso que a gente tinha a conversar sobre esse bloco 6. Havendo alguma dúvida, ficamos sempre à disposição. Espero ver vocês em breve. Até mais.